Fala aí, pessoal, beleza? Bom, vamos lá para mais uma aulinha. Continuando aí nossa saga de modos textuais. Vamos lá para a terceira bateria de exercícios, né? E se você está acompanhando tudo, a gente sabe já que a gente está aqui brincando de observar fragmentos de textos, né? E olhar os modos textuais predominantes. E nunca esqueça, vou lembrar isso até na hora da nossa morte, amém? Né? Que aqui a gente está vendo como predominante, né, qual é o propósito daquele fragmento, né, qual é a intenção majoritária ali, maior, certo? Qual é o intuito do autor naquele pedacinho de texto, né, a característica mais evidente, tá? Tranquilo? O que significa isso na prática? Na prática, relembrando, né, você vai ter momentos descritivos, às vezes, narrativos, né, dissertativos, mas o momento não determina qual é a predominância, né? Então você pode ter às vezes lá um pedacinho lá do texto listando alguma coisa, ou definindo, dizendo como é, ou o que é alguma coisa, né? Mas isso não vai fazer com que o texto seja predominantemente descritivo, né? Se for, beleza, né? Assim também, você pode ter um texto, né, que em algum momento apareça personagens, né? Então, sucessão de fatos, mas isso não necessariamente vai determinar se é ali um texto narrativo, né? Às vezes ele pegou uma sucessão rápida de fatos, né, para fazer uma contra-argumentação. E aí, se for assim, vai ser dissertativo. Lembrando que o texto dissertativo, né, normalmente você tem um argumental, contra-argumentar, isso é, um opinar explicando alguma coisa, né, a partir de uma opinião lá qualquer do autor. Certo? Tranquilo? Então é um opinar explicando o que tem que rolar ali a partir do ponto de vista do autor. Lembrado isso, vamos lá continuar a paradinha, né, dos nossos exercícios. Vamos lá para a frase 21. Frase 21 diz: o mapa da violência, né, deve ser um relatório, sei lá, alguma coisa do tipo, de 2013, apurou que as taxas de homicídio, isso é, de assassinatos, da população preta, que teve lá 19,7 óbitos para cada 100 mil pretos, né, quase 20 pessoas para cada 100 mil, são 88,4% maiores do que as taxas brancas, né, de brancos, não é isso? Da população branca, né, que corresponde a 10,5 óbitos para cada 100 mil brancos. Né? Então é metade, não é isso? Um é quase 20, isso aqui é um pouquinho mais de 10, né, cai para metade. Beleza. Bom, quando você tem esse textinho na sua frente, o que ele está te mostrando com esse textinho aí? Ele está dizendo que lá no tal relatório, né, acho que deve ser um relatório, alguma coisa do tipo, né, do ano tal, né, que foi feito no ano tal, acerca do ano tal, né, que é 2013, ele vai falar das taxas de homicídios de população preta e população branca. Ele só compara, né? Quer dizer, compara em função do que foi descrito lá. Aliás, se foi descrito, eu acho que a gente já fechou a conta. Ele só faz uma amostragem, né? Só mostra os dados, né, de homicídios nas duas populações, certo? Se ele mostra só os dados, não mostra aqui a opinião dele, não explica nada, esse texto aqui não é dissertativo, né? Se fosse opinar lá explicando ainda em cima disso, beleza, mas não é. Ele também não está contando nenhuma história, então não é narrativo. Então aqui só sobrou o quê? Só sobrou o fato de que o texto é eminentemente descritivo, tá? Predominantemente descritivo. Beleza? Enxergou aí? Bom, texto 22, fragmento 22. Interessante como Huxley é o nome de uma pessoa, você vai falar assim, não sei quem é. Também não importa, né? Presta atenção no que está dito, tá? Interessante como Huxley, isso é, como o admirável mundo novo,
né? Aliás, aqui não é como, é com. Né? Tem um ozinho a mais ali, vamos consertar rapidinho. Pá. Com o admirável mundo novo. E aí isso está entre aspas, deve ser um texto, né? É o que você tem que supor, escrito por esse cara, né? Ou um texto, um livro, sei lá o quê, né? Mas eu vou te dizer, um livro, tá? Criticava essa sociedade na década de 30, né? De 30 quê? De 1930. Né? Tem a ver com o século passado, certo? Porque daqui a pouco está chegando outra década de 30 aí, só que aí já é nos anos 2000, certo? Já é o século seguinte. E, aparentemente, esse regime de separação racial pouco mudou. Né? A questão aqui, o assunto ainda é racismo, não é isso? Né? Beleza, tá? Quando ele diz aqui que pouco mudou, isso aqui pode ser real, pode ser visão dele, beleza? Quando ele diz aparentemente, também aqui tem a opinião dele, do autor desse fragmento. Né? E também quando ele usou lá a palavra interessante, também tivemos opinião. Né? Então, ele é um texto que está aqui preocupado em mostrar qual é a opinião dele sobre a posição do Huxley em relação, né, lá na década de 30, em relação aos tempos atuais. Certo? Então, se a preocupação é essa, se o intuito é esse, a intenção é essa, o propósito é esse. Então, o propósito aqui é de que... relativo a que modo textual? Aqui é um argumentar, né? Aqui ele está mostrando o argumento dele, a visão dele sobre a época, né, que o Huxley lá escreveu O Admirável Mundo Novo e o momento atual em relação ao assunto aí, separação racial, né? Discriminação racial, racismo, enfim. Beleza? Tranquilo? Joia? Na paz? Bom, enfim. Indo para o próximo item. Item 23. Fragmento 23 diz o seguinte: negros ainda são vistos como descontrolados, primitivos, né, que devem ser enviados para o recondicionamento a fim de não ser uma ameaça ao bom cidadão branco. O doído é ver isso no Brasil, país fruto da miscigenação. Bom, o assunto aqui também continua sendo, né, questão racial, né, discriminação racial, e ele diz lá que negros são vistos como descontrolados. Ele vem descrevendo como é que é o estereótipo padrão disso, né, que eles tinham que ser enviados para recondicionamento, né, para não ser ameaça, né, ao branco, tá. Só que aí no final ele é bem explícito, ele fala aqui, ó, o doído é ver isso no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país miscigenado. Isso aqui, o doído é ver isso no Brasil, é um argumento opinativo. Isso aqui é opinativo, é a opinião dele. Né? Isso é um argumento. Se o propósito aqui é mostrar esse argumento opinativo, né, esse texto é um texto de que tipo, de que gênero, de que modo textual predominante? Esse texto é predominantemente dissertativo. Esse fragmentozinho aí é um fragmento predominantemente dissertativo. Tá claro? Beleza? Foi? Partiu 24? 24 diz o seguinte: nosso eterno presidente da África do Sul, Nelson Mandela, que faleceu em 2013, lutou contra essa separação. Essa luta foi chamada de apartheid. Aliás, o que significa a palavra apartheid? Apartheid tem a ver com apartar, com separar. Né? E separar aqui, no caso, tem a ver com separação racial. Né? Separação de brancos em relação a negros, negros em relação a brancos. Mandela, que levou o Prêmio Nobel da Paz em 1993, faz tempo, né? Já vai para quase 30 anos, encabeçou uma série de articulações políticas que culminaram nas primeiras eleições democráticas e multirraciais da África do Sul
em 1944. E foi ele, Mandela, o primeiro presidente negro do país africano, né, da África do Sul, né? Beleza? Bom, esse fragmento aí, ele é predominantemente o quê? Né? Aqui, repare, tem um personagem, né? Que é descrito de maneira subjetiva. Nosso eterno presidente da África do Sul. Quem é esse eterno presidente? O tal Nelson Mandela. Aí ele diz o que aconteceu com Nelson Mandela. O que aconteceu? Faleceu em 2013. Ele fez o que o Mandela? Ele lutou, né, contra o apartheid. Ele levou o prêmio Nobel da Paz. Ele encabeçou uma série de articulações políticas que culminaram. Culminar é terminar, né, que acabaram indo parar, né, nas primeiras eleições democráticas e multirraciais lá da África do Sul, isso em 1944, certo? E ainda, Mandela foi acabar sendo quem? O primeiro presidente negro, né? Certo? Lá da África do Sul. Então aqui ele te faz um resuminho histórico desses fatos. Ele bota uma série de fatos aqui na sua frente. Então aqui tem uma sucessão de fatos. Opa, sucessão de fatos. Sucessão de fatos tem a ver com que modo textual? Sucessão de fatos tem a ver com contar a história, né? Aqui é rapidinho, mas é contar a história. Aqui é resumidinho, mas é contar a história. Né? Resumidinho é curtinho, é rápido, né? Com poucas palavras, certo? Então, esse fragmento aí, esse fragmento 24, ele é predominantemente narrativo. Beleza? Na paz? Tô indo pro 25, hein? 25 diz: há pouco tempo o mundo conheceu Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, nos Estados Unidos da América. País conhecido pelo imenso preconceito racial. Bom, esse fragmento aí continua o assunto racismo, tá, beleza? Mas ele é um fragmento predominantemente de que modo textual? Descritivo, narrativo ou dissertativo? Vamos lá, ele disse lá há pouco tempo, conheceu Barack Obama, e aí ele vai dizer quem foi, né? Ele começa com uma meio narrativa, mas para ali, né? Há pouco tempo o mundo conheceu Barack Obama. E aí a pergunta é, quem foi Barack Obama? O que foi Barack Obama? Ele diz, o primeiro presidente negro nos Estados Unidos da América. E o que é esse país? É um país de muito preconceito racial. Então ele definiu o Obama no primeiro momento, né? Caracteriza o Obama aqui e depois caracteriza o país Estados Unidos da América, dizendo que é conhecido pelo imenso preconceito racial. Ele caracteriza de maneira opinativa? Sim, né? Quando ele fala que é imenso aqui preconceito racial, nesse finalzinho, ele até bota ali uma opiniãozinha dele, né? Uma subjetividadezinha, certo? Só que esse fragmento, ele é eminentemente o quê? Ele contou a história do Obama? Ele contou a história dos Estados Unidos? Não, então ele não é narrativo. Né? Ele ficou dando aqui opinião sobre o Obama, né? Sobre os Estados Unidos, até esbarra ali um pouquinho opinião sobre a questão do preconceito. Né? Mas é uma opinião só que fala do tamanho, né? O imenso fala do tamanho do preconceito que existe lá. Mas ele não faz nada além disso, nem conta essa história de nada. Então nem é narrativo, nem é dissertativo. Então só sobrava o que aqui? Só sobrava o fato de a gente ver que ele é predominantemente descritivo. Tá claro isso? Certo? Se você não anotou o que eu falei, anota aí. Aqui ele responde a pergunta quem foi Barack Obama, né? E aqui embaixo, né, no finalzinho do texto, ele diz o que é os Estados Unidos da América, certo? Mostra que país é esse em relação ao preconceito racial. Então ele só define, claro, sob o ponto de vista dele,
tanto quem foi Barack Obama, né, e principalmente o que é os Estados Unidos, na questão racial. Legal? Tranquilo? Bom, e já falei para vocês que definir, né, dizer o que é, quem foi, isso aí é só descrever, tá? Então, por isso, a nossa resposta aí. 26. Pode ser? Tô indo, hein? 26. Mesmo com grandes figuras políticas com a pele escura, ainda somos obrigados a perceber diariamente o racismo. Bom, vamos lá. Ele começa aqui o texto com o mesmo, não é isso? Mesmo com... O mesmo é um conector do tipo concessivo, a gente já estudou isso. Se você perdeu essa aula, vai lá e procura lá conectores adverbiais concessivos. Esse conector, sendo um conector concessivo, ele serve, dentre outras coisas, para contra-argumentar. Então aqui ele já vai vir com um contra-argumento. Certo? Beleza? E ele colocou aqui, ó, mesmo com grandes figuras políticas, com pele escura, aí isso aqui é contra-argumento aqui, ao racismo que tem no dia a dia. Você tem gente com pele escura, não era para ter racismo. É isso que está querendo dizer. E gente com pele escura, com pele negra, gente negra, povo negro, como por figura política, já era para isso ter diminuído ou acabado, segundo o ponto de vista do autor do texto. De qualquer forma, se ele está aqui contra-argumentando, já partindo do contra-argumento, contra-argumentar é procedimento normal em que tipo de texto? No texto que você argumenta, dando sua opinião. É o texto dissertativo. Tá claro isso? Certo? Então, é essa parada aí, tá? Joia? É claro que ele se reporta aqui às situações já dadas, isso seria descrever a situação dada, mas ele usa isso com o propósito de contra-argumentar a situação que a gente vive, em cima da situação que a gente vive, que, segundo ele, não deveríamos mais viver. Tranquilo? Tô indo para 27, hein? 27 diz: a estudante da Universidade de Oxford, Lily Green, que tem textos publicados na BBC Brasil, BBC Brasil é como se foi uma emissora, de imprensa, como se fosse CNN, Band, Globo, SBT, Record e por aí vai, tá? Que tem textos publicados na BBC Brasil, aqui a BBC Brasil é um órgão de imprensa do Brasil, só que a BBC ela é originariamente da Inglaterra, tá? Se não me falha a memória, é isso. Escreveu uma frase interessante em um dos seus textos intitulados Uma Inglesa Brasileira. Bom, o que esse texto apresenta pra gente? Bom, se você quiser prestar atenção direitinho, aqui tem a tal da estudante que é nomeada no texto. Diz de onde ela é da Universidade de Oxford. Ela está estudando lá em Oxford, que é Inglaterra. É isso? Ela publicou texto na BBC Brasil. Por isso a relação direta com a BBC aqui. E disse que escreveu uma frase interessante. Não diz qual é a frase, não mostra. E diz só o nome do texto que ela escreveu. Certo? Tranquilo? Tá? Aqui ele conta uma história? Não, diz o que ela fez. Opa, se disse o que fez, aqui só mostrou o que ela, a Lily Green, o que ela fez. Se só mostrou o que ela fez, aqui esse texto apenas mostrou. Mostrar é papel de qual modo textual? É da descrição. É um texto eminentemente descritivo. Tá claro isso? Tá? Joinha? Se você, por exemplo, chega e pergunta assim, o que essa Lily Green fez? Se você transforma isso aqui em pergunta, só esse finalzinho aqui.
o que ela fez? A tal da Lily Green, essa estudante aí, né? Aí vem lá, ela escreveu uma frase interessante, né? Qual é? Também não sei. Interessante aqui já é, né, uma parte subjetiva dessa descrição aqui, né? Desse que o descritor aqui faz. Né? E diz onde que está essa frase, lá no texto chamado Uma Inglesa Brasileira. Certo? Bom, beleza. Então aí vai o texto responde. Tá? Se pergunta lá o que ela fez, esse texto é simplesmente uma resposta a essa pergunta. Por isso é só descritivo. Tá? Tinha até alguns componentes que poderiam vir a servir, né, para uma possível narrativa, mas só esse fragmento é comportamento descritivo. Estou indo para 28, hein? 28 diz, nesse artigo, é como se fosse continuação da parte anterior, mas enfim, vamos esquecer que é continuação. Sempre esquecendo que é continuação. Nesse artigo, né, nesse texto aí, que ela escreveu, uma inglesa brasileira, Lily, cuja nacionalidade é inglesa, bom, já deu para perceber, ela botou o nome do título de uma inglesa brasileira, né? Então ela é inglesa, mas gosta muito do Brasil. Sim, né? Conhecemos isso. Cuja nacionalidade é inglesa, fala sobre como as pessoas a confundem com brasileira, por ter a pele morena, os cabelos castanhos e os olhos escuros. Bom, aqui o foco é ela mostrar apenas que ela tem aparência de brasileira, né? E qual é a aparência estereotipada do brasileiro? Ter pele morena, ter cabelos castanhos, né? E ter olhos escuros, né? Porque o estereótipo do europeu é diferente, é pele branca, né? Cabelo louro, né? Ou ruivo, né? E olhos claros, né? Apesar do que não é todo europeu também é assim, né? Americanos também tem um estereótipo mais branquelão, porque, né, a Inglaterra que colonizou aquilo lá, né? Depois teve a misturada, mas enfim. Independente disso, o que esse texto aqui é, predominantemente? Ele é mais descritivo, mais narrativo, mais dissertativo? Como é que é a parada? Bom, ele disse o que é que ela escreveu lá no tal artigo. Então, se você poderia aqui ter esse texto respondendo a pergunta, o que ela disse no artigo? O que a Lily, vamos botar a Lily, sei lá, deve ser Lily, né? O que a Lily disse no artigo? Né? Ele vai dizer que confundem ela, né? Esse fragmento responde, né? Que confundem ela como brasileira porque ela tem estereótipo físico de brasileira, né? Aparência física de brasileira. Então, se só mostrou o que ela diz, por que ela é confundida com brasileira, isso aqui só descreve. Isso aqui não conta uma história. Só fala da aparência dela. Esse texto é descritivo. Tá claro? E essa aparência justifica a tal confusão e justifica o título lá do tal texto que ela escreveu, né? Que é intitulado como Inglesa Brasileira, que está lá no fragmento 27. Tranquilidade? Sim? Então era isso que você tinha que ver. Aqui ele não está argumentando nada, não tem explicação de nada, né? Não está explicando, dando opinião, contra-argumentando nem nada. Tá? Então partiu 29. 29 diz: Ao falar sobre a temática do racismo no Brasil, a inglesa diz, a tal da Lily diz, não esperava que em um país com uma população tão geneticamente diversa, né, tão variado geneticamente, e misturada, sem história de apartheid, né, isso é, de segregação entre raças, né, em tempos recentes, em tempos atuais, fosse tão marcado pela discriminação racial. Bom, o que você tem aí agora? Qual é o modo textual predominante? Quando ele começa esse pedaço aqui, ao falar sobre a temática do racismo no Brasil, a inglesa diz, isso aqui é o narrador, concorda? Tá aqui a figura do narrador reportando e introduzindo o que vai ser a fala da Lily.
E aí veio a fala dela. Como é que eu sei que veio a fala dela? A gente estudou isso, ó. Abriu aspas. Isso aqui é comportamento descarado da personagem falando diretamente na sua frente. Isso aqui é o tal do discurso direto. Certo? Tranquilo? Se ele coloca assim, ao falar sobre a temática do racismo no Brasil, a inglesa disse que não esperava. Aí seria só o comportamento do narrador. Aí seria discurso indireto. Lembrou disso? Que no indireto o narrador é que fala, reproduz a fala de algum personagem. Certo? Então, se temos aqui o narrador, claro que a fala da Lily aqui, que é reportada, tem um caráter argumentativo, mas o comportamento do todo, desde o começo até o final, é um comportamento padrão em textos que tem narrador, personagem, é o tal do texto narrativo. Tá claro? Joia? Então, esse 29, fechou aí? Narrativo? Partiu 30. Fragmento 30 diz: não interessa se Vinícius é ou não o assaltante, mas sim a forma em que tudo ocorreu. Bom, quando ele já começa o texto aqui dizendo não interessa se é o cara ali assaltante ou não, para ele é desse jeito. Isso aqui é o argumento dele. O argumento opinativo dele. Certo? Tem gente que vai falar assim, não, interessa sim. Interessa sim, se é ou não assaltante. Tá? Tem gente que vai discutir isso por outro ângulo, outra visão. Qual é a certa? Não sei. Cada um sabe de si. Beleza? Aí ele ainda vem contra-argumentando, mas sim a forma. Para ele não interessa como aconteceu. Para ele o que interessa, para o autor aqui, o que interessa é a forma. Isso aqui é também a opinião dele. Continuidade da opinião. Certo? Então aqui você está vendo que eminentemente temos um processo de argumentação, contra-argumentação, tá? Ele já mostra que o argumento vigente e o contra-argumento dele, tá? Tranquilo? Beleza? Então, nessa hora, qual é o modo textual predominante aqui? O modo textual predominante é o do argumentar. Argumentar opinando. Isso aí é o modo dissertativo que se comporta assim. Beleza? Foi? Então, era essa parada aí na 30. Valeu? Fechamos essa bateria. Fui.